A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, nesta manhã, desta segunda-feira, eu quero aqui, dentro do meu canal Filemon, gravar uma videoaula do nosso quarto trimestre de 2020, é o trimestre do encerramento do ano, que nos traz aqui sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Após você assistir esse vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário e convido você que não é inscrito a se inscrever no meu canal. Meu canal é o canal Filemon. Meu nome é Davi Donizete da Costa, sou pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, missionário de Ribeirão Preto. A lição que vamos estudar nesta manhã é a lição número 1. Seria datada para o dia 4 de outubro de 2020, que traz aqui o título O Livro de Jó. Para quem ainda não tem essa informação, o nome Jó significa voltado sempre para Deus. E é sobre o livro de Jó que estudaremos essa primeira lição desse quarto trimestre de 2020. Amém? Louvado seja Deus. Temos aqui o texto áureo que diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. É Tiago 5, verso 11, é o nosso texto áureo. E a verdade prática diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas sobretudo uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Glória a Deus. Querido, nós temos aqui uma leitura bíblica em classe, que a qual não iremos ler essa leitura para que o nosso vídeo não venha ficar tão extenso, né? Louvado seja o nome de Jesus. Mas ela está aqui, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Ezequiel, capítulo 14, e versículo 14, 19 e 20, e Tiago, o 5, verso 11, que é o nosso texto áureo. O tópico 1 que eu quero deixar neste canal é mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Muito bem. A introdução é um texto introdutório da nossa lição, em que todos os assuntos que iremos abordar em todos os comentários desta lição, na introdução já está explicando, então não precisa nós fazer grandes comentários, mas diz assim: introdução. Nesse trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante, diferente na sua estrutura, no estilo e sobretudo no conteúdo do livro. No conteúdo, o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Temos aqui o ponto central da nossa lição, que fala sobre o livro de Jó, é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. Louvado seja o nome de Jesus. Como eu prometi antes, vamos estudar aqui no tópico 1
que traz sobre a autoria, o local e data do livro de Jó. Amém? Louvado seja Deus. E aqui o subtópico número 1 fala sobre o autor de Jó. Mas eu quero aqui fazer um comentário que não está na nossa lição, mas como nós estamos estudando o livro de Jó, ele foi escrito com um propósito, com um objetivo muito interessante para a nossa vida cristã. O propósito do livro de Jó é para demonstrar a sabedoria de Deus e o significado da verdadeira fé, para tratar das questões sobre o sofrimento do justo. Como nós observamos que diante do sofrimento de Jó, muitas pessoas fazem algumas comparação, dizendo que está vivendo a luta que Jó viveu. Nós aqui, nos nossos dias, eu não conheço ninguém que viveu a provação que Jó viveu. Não conheço ninguém que está vivendo esta mesma provação. Mas este livro, ele foi escrito para tratar da questão do sofrimento do justo, porque Jó era justo e passou por grande sofrimento. O autor do livro de Jó, é também desconhecido, né? Nós não sabemos quem foi o escritor do livro de Jó. Observamos que alguns comentaristas colocam como, nas suas opiniões, que o escritor do livro de Jó foi Moisés. Outros já acham que foi Eliú, outros já acham que foi Salomão, Ezequiel, Isaías e até mesmo o sacerdote Esdras, né? Mas sabemos que é um autor desconhecido. Agora, o que eu quero mencionar nesta manhã é que este autor, mesmo sendo desconhecido, certamente ele conhecia a história de Jó, ou ele conhecia Jó para poder escrever aí a sua história. Observamos que os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus, sobre os autores bíblicos, fazem do livro uma colcha de retalho. O que uma colcha de retalho apresentava nos tempos mais antigos? Parece que hoje não existe mais colcha de retalho. O que é uma colcha de retalho? Uma colcha de retalho as costureiras da antiguidade ia guardando os retalhos de panos que ia sobrando das peças, e após elas pegavam aqueles retalhos de panos e ali fazia uma colcha que chamava-se colcha de retalho. Ou melhor, ela era uma colcha fantasiada, porque era retalho de várias cores de tecido que ia sobrando, e aí as costureiras faziam aquela colcha, né, para forrar a cama nos tempos mais antigos. E nós observamos aqui que muitas pessoas, até mesmo alguns pregadores ou muitos pregadores, formam do livro de Jó uma fantasia. Mas esse livro, ele não é uma fantasia e que igual alguém faz dele uma colcha de retalho. Afirmam ser ele a produção de vários autores e em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico conservador não tem o livro de Jó como uma facção ou uma
facção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus. No cristianismo, nós não temos o livro de Jó como uma denominação religiosa, como uma facção religiosa, mas temos o livro de Jó como uma narrativa poética, inspirada por Deus e regida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro de Jó. Isso é muito interessante nós estudarmos este livro nesta primeira lição do quarto trimestre deste ano 2020. O subtópico número 2 fala sobre a pessoa histórica de Jó. Mas por que a pessoa histórica de Jó? Porque Jó, ele era um homem muito rico ali naquela região, em Uz dos caldeus, ali onde abrangia Edom, ao oeste do deserto da Arábia, e se estendia ao leste, indo até Babilônia. Então observamos ali que Jó, por ele ser um homem muito rico, que adquiria muitas propriedades, muitas riquezas, ele era um homem que deixou ali um legado muito importante, uma história muito importante, porque ele era um homem que, dentro da sua riqueza, ele gostava de ajudar as famílias mais pobres daquela região. As crianças carentes daquela região não passavam por necessidade, porque Jó era um homem riquíssimo, e este homem, ele procurava auxiliar as pessoas que tinham menos poder aquisitivamente falando em valor monetário. A Bíblia mesma atesta que Jó foi uma pessoa histórica. Observamos aqui que o profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel, e Ezequiel. Tiago, por exemplo, ele atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó e destaca também qual foi o resultado de sua perseverança. Se nós começar a estudar o livro de Jó, nós vamos encontrar e entender que para termos um bom resultado, para termos uma resposta satisfatória de Deus, é necessário sermos o quê? Pessoas perseverantes, assim como foi Jó. Ele foi perseverante a ponto de ser desafiado até pela sua própria esposa, dizendo: ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morra, homem, em algumas versões. Nem mesmo assim, diante desta tentativa para que ele viesse negar, ele foi perseverante. Ele perseverou em todos os aspectos, perdendo a sua riqueza, perdendo a sua família, perdendo até os seus amigos, mas ele foi perseverante. A terra de Jó. A terra era de Jó? Não. Quando se fala a terra de Jó, fala-se da região onde Jó ele manteve a sua convivência, ou onde ele viveu nesta região. E observamos aqui que já no início do seu livro,
O texto do livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz, né? No capítulo 1, versículo 1. E como Jó, Uz era uma terra real. E os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e ao oriente do deserto da Arábia, se estendendo-se ao leste, indo até Babilônia. Então esta era a terra de Jó, onde Jó ele viveu durante a sua vida toda, até passar pelas provações que ele passou, né, pela a permissão de Deus, Deus permitindo que Satanás tocasse em tudo que Jó possuía, e até mesmo na segunda instância tocou na sua saúde física. Então nessa região é que Jó ali deixou a sua história, na terra de Jó. Muito bem. Agora, no subtópico número 4, fala sobre a época de Jó, que nós observamos que muitas vezes surgem muitos comentários, porque muitos querem saber a época que Jó viveu, a época que ele morreu, a época que ele passou as provações que ele passou. Então, aqui nós observamos que a maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Então esta foi a época em que Jó viveu. Foi na época do patriarca Abraão, a época de Isaac e na época de Jacó. E nós observamos que ele teve alguns relacionamentos também com Daniel, né, e com outros profetas. Dentre os outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia. Quer dizer que nesta época Deus ainda não tinha instituído as ordens sacerdotal, mas observamos que Jó, ele era o sacerdote da sua própria família. Olha que coisa interessante, ele era o sacerdote da sua própria casa, né? Observe só que enquanto muitas pessoas acham que deve já assumir uma liderança, um sacerdócio para administrar, aleluia, aí uma igreja ou um povo, para que ele venha a ser líder desse povo, há um conselho simples, um conselho pessoal da minha parte: seja sacerdote da sua própria família, seja pastor da sua própria família, para depois querer pastorear outras pessoas que não são da sua família. Era esse aqui o caso de Jó. Ele era sacerdote da sua própria casa, né? E observamos que Jó, ele tinha ali os seus filhos, as suas filhas, que a qual as filhas de Jó era co-herdeira juntamente com os seus irmãos. Observamos aqui que, glória a Deus, aleluia, que sendo assim, as filhas de Jó co-herdeira com os seus irmãos. O que é co-herdeira? Co-herdeira quer dizer herdeira juntamente com seus irmãos, já que nas leis mosaicas não era permitido que as mulheres recebessem a herança. A herança era entregue somente para os filhos homens, né? E observamos nós aqui que como essas moças eram co-herdeira juntamente com seus irmãos, Jó fazia sacrifício por eles, né? Aqui ó, Jó capítulo 1, versículo 5 diz: sucedia, pois,
que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia ele continuadamente sacrifício, oferecendo holocausto em favor dos seus filhos e também das suas filhas, que era coerdeira juntamente com seus irmãos, apesar que não era permitido pela lei mosaica, né? A palavra hebraica que diz Kestai, traduzida como uma peça de dinheiro, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis e a outra em Josué 24:32. Observamos aqui que no livro de Jó, ali fala que os seus amigos vieram ter com ele, ali condoeram-se com ele, e cada um trouxera ali uma peça de dinheiro para Jó, e assim Deus sucessivamente restituiu toda a riqueza que Jó havia perdido. Muito bem, espero que nós possamos entender que o livro de Jó era um livro sapienciais, que é um livro poético do Antigo Testamento, sapiencial porque trata profundamente de relevantes assuntos universal da humanidade. Então observamos que nós precisamos estudar esse livro de Jó, não só ler este livro como se estivesse lendo aí uma literatura qualquer, um jornal ou qualquer um outro livro, mas como um manual de instrução para a nossa própria vida dos dias atuais. Amém? Deus abençoe você que assistir esse vídeo, né? Deixa aí o seu joinha, inscreva no meu canal e nos ajude a divulgar a poderosa palavra de Deus. A síntese do tópico 1 diz: a autoria do livro de Jó é desconhecida, mas a sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz no período dos patriarcas. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.